Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar nossa leitura do livro Eventos Finais. Nós vamos ler o capítulo 4, a Igreja de Deus nos Últimos Dias. Antes de iniciarmos, só lembrar os irmãos, que estamos iniciando esse projeto novo do Zé. Então, se puder se inscrever no canal, deixar o like para que a gente possa voltar a pregar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a leitura, isso é importante, antes de iniciarmos a leitura, gostaria de ler um texto que dá um embasamento assim, para o título do capítulo, A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Então nós vamos ler Atos, capítulo 2, a partir do verso 41. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então nós vemos aqui uma característica daqueles que entravam, eles se batizavam e não ficavam só nisso, eles ficavam unânimes, eles ficaram unidos, eles estudavam junto, eles comiam junto, eles pregavam e viviam o evangelho juntos. E por essa comunhão de estarem sempre juntos, o Senhor ia acrescentando a eles, dia a dia, pessoas novas se convertendo e entrando para a fé. Então vamos iniciar agora a leitura do livro Eventos Finais. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tampando o muro e restaurando os lugares assolados. Hoje em dia nós vemos diversas igrejas aí, cada esquina tem uma igreja, mas nós temos que ver qual que é a igreja do assim diz o Senhor, aquela que está tampando as brechas do muro, aquela que está restaurando o evangelho, aquela que está buscando fielmente aquilo que diz o assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, não assim diz o ancião, não assim diz o irmão, não assim diz o bispo, o padre ou quem quer que seja, é assim diz o Senhor. Aonde estiver essa igreja, aonde estiver essas pessoas, ali devemos eu e você estar também. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Se nós pegarmos exatamente esse trecho aqui, nós vamos lá em Apocalipse 14, falando daqueles que são os fiéis dos últimos dias, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Não devemos falar ou clamar contra o verdadeiro povo de Deus. E o verdadeiro povo de Deus é importante falar. Não é uma placa, não é um CNPJ, mas sim as pessoas que vivem com esse proceder, que podem estar espalhadas em diversas igrejas, mas vivem com esse propósito, vivem no assim diz o Senhor. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Presta atenção. Homens poderão apresentar um ardil após o outro, ou seja, ideias humanas conduzindo as pessoas. Pessoas querendo conduzir, pessoas querendo ter mais influência, pessoas querendo estar à frente, pessoas querendo que de fato sigam a vontade
dela. Por que surge cada vez mais igrejas? Uma igreja tem uma desavença com a outra, por qualquer questão que seja, e vai lá, aqueles membros que tiveram essa desavença vão e criam uma igreja nova, fazendo assim a sua vontade acima do assim diz o Senhor, ou simplesmente mudando algumas doutrinas da outra igreja que também não segue aquilo que a palavra diz. O inimigo procurará desviar as almas da verdade, e ele vai usar essas picuinhas, essas desavenças para cada vez colocar mais doutrinas humanas no meio do povo, e as pessoas vão se desviando, vão fazendo as suas vontades, vão fazendo e seguindo ao erro, sem perceber que estão seguindo ao erro, porque o inimigo é ardiloso, ele é sutil. Quando ele enganou Adão e Eva, ele foi como um dos animais mais bonitos do jardim. Ele não foi lá como um anjo de luz, porque sabiam que se visse um anjo de luz falando para comer da árvore do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, saberiam que era o inimigo. E nesse caso, ele se disfarçou, e da mesma forma ele vai se disfarçar nos nossos dias para conseguir colocar os erros dentro das igrejas. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Nós somos aqueles que devem levar isso, que devem guardar a palavra do Senhor, que devem levar a palavra a outros. Não devemos ficar apenas esquentando bancos nas nossas igrejas. Devemos levar as advertências. Quantas pessoas estão em erro e não sabem que estão no erro. Mas isso também não é só falar, mas é saber manejar a palavra da verdade para mostrar aonde está o erro. Não adianta nada falar que a pessoa deve fazer isso ou não deve fazer aquilo e eu não mostrar na palavra. Assim está escrito, assim o Senhor nos mostrou. Não é o que vem da minha cabeça ou conforme eu acho. E de preferência usar o princípio de Isaías 28:10. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, vou manejar toda a palavra para mostrar inclusive os erros referentes àquilo. As pessoas que dizem que você não deve fazer isso, elas falam por conta disso, mas olha aqui como não é isso. Enfim, em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. E isso deveria estar na nossa ponta da língua. Apocalipse 14, a partir do verso 7. Nenhuma outra obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Nenhuma outra coisa absorva a nossa atenção que não seja proclamar e viver as mensagens, as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, proclamar o Evangelho eterno, proclamar que já caiu o grande erro da Babilônia, da grande Babilônia, e que o juízo do Senhor está por vir. Devemos pregar e viver essa mensagem. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, e a advertência precisa ser dada por nós que temos essa luz. Se nós que temos essa luz não levarmos, quem irá levar? Vamos ficar de braços cruzados, esperando as pedras proclamarem aquilo que deveríamos estar fazendo? Não lembro se é em eventos finais, mas tenho certeza que na verdade sobre os anjos tem falando sobre isso. Que os anjos, eles gostariam de fazer essa obra que é confiada a nós.
de vir proclamar o Evangelho, de levar a mensagem ao mundo, mas é confiado a nós para que nós possamos viver e sentir também participantes da obra de Cristo, de levar pessoas ao Salvador, de levar pessoas até a salvação. E nós negligenciamos porque não temos comunhão, porque não temos orado, porque não temos buscado, porque não estamos verdadeiramente convertidos. Porque se assim fosse, essa seria a obra mais importante das nossas vidas. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possa ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Igrejas desorganizadas, igrejas sem ordem, igrejas bagunçadas não podem levar a um futuro promissor. Igrejas em que há desavenças entre irmãos, nós acabamos de ler aqui Atos 2, onde os irmãos estavam unânimes, perseverando, buscando, orando, se alimentando juntos. Hoje em dia, o que nós mais vemos dentro das igrejas são brigas, intrigas, fofocas e por aí vai. Eu e você devemos ter isso em mente, para que possamos, dentro das quatro paredes, entre os irmãos, organizar as coisas e fazer o assim diz o Senhor, e não assim eu quero, não assim é a minha vontade, não esse cargo que eu quero, não da forma que eu quero, mas da melhor forma para que os irmãos possam se fortalecer espiritualmente, para fazer a obra fora da igreja. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Isso é uma coisa importante quando nós vemos aqui, né, que em sentido especial, três parágrafos anteriores que eu li, em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Mas esses mesmos adventistas estão em condição laodiceana. Eu e você podemos estar em condição laodiceana. Vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Mas eu e você não podemos ser mornos. Mas a igreja, num contexto geral, está morna. Me acho rico, abastado, tenho de tudo e nada me falta. Mas quando o Senhor nos diz que nos falta tudo, que somos pobres, cegos, nus, completamente miseráveis e precisamos comprar ouro e colírio do Senhor, a presença do Senhor não está no meio da igreja. Por quê? Porque estamos mornos e o Senhor está a ponto de vomitar-nos. Porque não estudamos a palavra, porque não buscamos, não jejuamos mais, porque não buscamos por transformação, porque não fazemos como aqueles poucos lá de Ezequiel, capítulo 9 ou 8, que estão suspirando e gemendo por causa das abominações que estão no nosso meio. As abominações estão aí, as coisas erradas estão aos nossos olhos. E nós ficamos indiferentes, porque o mundo está indiferente com as coisas erradas. Quando nós vemos as coisas erradas do mundo acontecendo dentro da igreja, nós já estamos acostumados, já não importa mais. Vivemos uma vida de completa mornidão, de ir para a igreja e voltar, e nossas vidas continuam as mesmas. Não há uma transformação espiritual, não há uma transformação de caráter, não há uma busca pelo Senhor. Apesar das responsabilidades em desmaziar sobre uns poucos homens, e alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. Poucas pessoas com muita responsabilidade, e ainda essas poucas pessoas, alguns deles, não buscam a Deus. O Senhor não é o seu conselheiro, o seu conselheiro é a sua própria mente, ou seja, estão ouvindo as sugestões de Satanás. Estão ouvindo os conselhos do adversário para destruir o nosso meio, porque não tem o Senhor como conselheiro e tem muita responsabilidade, ou seja, nossos guias estão correndo sério risco. Nós, que podemos ser líderes de igreja, estamos correndo sério risco se estamos acumulando muita função e ainda assim não temos Deus como nosso conselheiro. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio ele irá operar. O Senhor
vai operar. Por mais que nós vemos que a igreja está balançando, está prestes a cair, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai levantar os homens e as mulheres que irão fazer a obra. Não podemos ficar esperando o pastor, ou o ancião, ou o líder, ou quem quer que seja fazer alguma coisa. Aí você temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use para fazer a obra. Para que sejamos esses instrumentos pelo qual o Senhor irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo, que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas, ou seja, quando eu começo a olhar para a igreja, agora eu fico pesando pelas minhas próprias convicções, pelo aquilo que eu acredito, e a acusá-la, podeis saber que o Senhor não o está dirigindo. Não podemos ficar, eu e você, fazendo conforme a nossa própria vontade, ou querendo colocar nossas ideias e pesando sobre a nossa balança a igreja, mas sim devemos olhar como Deus olha. E não é julgar, e não é acusar, levantando falsas acusações sobre a igreja, mas sim, se houver o erro, advertir, admoestar, não pela balança humana, mas pela balança de Deus. Esse é o ponto-chave. Não é para ver o erro e ficar calado. Eu não posso falar nada porque é a igreja de Deus. Não. Se eu estou vendo o erro, eu devo falar, mas eu não devo falar, sair e falar lá fora. Eu devo estar aqui dentro falando. Como é que eu saio, me afasto e aí eu começo a apontar os dedos? Mas quem sou eu? Se eu estou vendo os erros, se eu estou vendo as coisas erradas, o Senhor precisa de mim e de você, para que estejamos lá dentro, para que possamos ser usados por Deus e fazer a diferença, e tirar o erro do meio do povo de Deus, e não do lado de fora, apontando dedos. Muitas pessoas ficam vendo os erros, falam os erros, mas estão fora. Devemos estar lá dentro para mostrar a diferença, para fazer a diferença, para mostrar o caminho certo, que é o caminho do Senhor, não é o nosso. Se estivermos olhando pela nossa própria balança, pela nossa própria régua, então seremos também instrumentos de Satanás para conduzir o povo. Por mais que estejamos falando uma verdade, mas pela régua humana, pela régua nossa, estaremos fadados, todo mundo abraçado em direção à destruição. E não é isso que o Senhor quer. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, sempre vai existir os males na igreja, porque são homens que estão ali dentro, são pessoas pecadoras que estão ali dentro, pessoas que precisam e carecem da glória de Deus, de transformação espiritual. A igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, precisa ser repreendida pela régua do Senhor, por assim diz o Senhor. Não é porque estamos vendo o erro dentro da igreja, porque é a igreja que não vamos falar, não. Devemos falar, devemos repreender. Advertida e aconselhada é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer transformar, quer fazer uma obra em nós. O Senhor quer alcançar o mundo e precisa de organização, precisa de que eu e você possamos estar, como em Atos 2, unidos, perseverando em oração, um ajudando o outro, não um acusando o outro, não um olhando com o egoísmo, com a régua humana, com a inveja. Um ajudando o outro, buscando sempre o ideal de Deus. Nunca fiquei mais surpresa em minha vida do que pelo rumo que as coisas tomaram nesta reunião. Essa obra não é nossa. Foi efetuada por Deus. Foram-me apresentadas instruções a este respeito, mas até que a questão fosse resolvida nessa reunião, não consegui entender tais instruções. Anjos de Deus têm andado de um lado para o outro nessa congregação.
Muitas vezes nós não conseguimos compreender aquilo que está acontecendo dentro da igreja, mas o Senhor tem tentado atuar em nós, o Senhor tem enviado os anjos até nós. E talvez nós não sejamos capazes de entender agora, talvez no futuro possamos compreender, mas precisamos estar buscando a unidade em Cristo com os nossos irmãos. Nas reuniões que tem, elas precisam ser dirigidas, iniciadas com oração. Precisa de pessoas que estejam buscando o Senhor verdadeiramente. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Muitas pessoas rejeitam a mensagem porque olham para a placa da igreja e falam, não, isso aqui não. Muitas pessoas julgam apenas por ver um emblema, por ver um logo, por ver, e não olham por aquilo que está sendo dito. É a palavra que deve pautar a nossa fé, é a palavra que deve nos conduzir. Devemos sempre buscar o assim, diz o Senhor. A igreja falhou deploravelmente em corresponder às expectativas do seu Redentor. E contudo o Senhor não se afasta do seu povo. Acho que é interessante, não sei se os irmãos conseguiram ver nesses textos que nós já lemos até aqui, ora falando da questão de que a igreja é um instrumento a ser usado por Deus, que o Senhor vai usar a igreja, ao mesmo tempo que a igreja falhou, a igreja precisa de repreensão, a igreja precisa voltar-se ao Senhor, a igreja está morna. É um chamado para nós estarmos em unidade buscando ao Senhor. É um chamado para eu e você vermos as coisas que estão erradas e não continuarmos cometendo os mesmos erros. Um chamado para nós olharmos, por assim diz o Senhor, um chamado para a gente ver o que está de errado, não conforme a minha régua ou a sua régua, mas a régua de Deus. E assim prosseguir, orar ao Senhor para que Ele nos fortaleça, nos transforme e que possamos não receber essa mensagem em nossos dias. Falhou deploravelmente. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos transformar, o Senhor não se afasta de nós. Aqui a igreja falhou deploravelmente, mas o Senhor não se afasta de seu povo. O Senhor continua aclamando e buscando-nos, querendo fazer uma obra de transformação em nossas vidas. Mas para isso precisamos nos colocar nas mãos de Deus, precisamos entregar a Deus, precisamos permitir que Ele faça essa obra. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. No santuário celestial a igreja vai ser pesada. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Tem muitos privilégios. Olha como a igreja é uma organização grande. Hospitais, escolas, centros de saúde, casas publicadoras. Tem um vasto, vamos dizer assim, arsenal. Tem uma ferramenta gigantesca que Deus nos concedeu e não usamos da melhor maneira. Vai ser julgada por isso. Eu e você vamos ser julgados pelo conhecimento que temos, por conhecer certas verdades e por não aplicarmos em nossa vida, por rejeitarmos, ou até por não lermos e não buscarmos mais orientação, mais de Cristo em nossas vidas. Ficamos satisfeitos com o pouco, com as migalhas que temos, as migalhas que caem no culto, e não buscamos mais, e não nos aprofundamos, e não buscamos. Se a sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será julgada.
Quantas oportunidades nós temos de pregar o Evangelho, quantas vezes eu já falei aqui no canal, já desde 2020, da questão da perseguição contra um aplicativo, que é para facilitar a vida dos irmãos, de ter acesso à palavra, de ter acesso ao conhecimento. E cada vez após vez, uma briga para remover esse conhecimento, porque querem concentrar conhecimento, porque querem concentrar recursos. E não fazem assim, diz o Senhor. Nós vemos livro Grande Conflito sendo vendido a R$50. Ah, mas agora tem o livro Missionário do Ano, que é R$1, R$1,50. Agora. Quanto tempo que nós já temos casa publicadora? Quanto tempo nós já deveríamos ter feito isso? E por que ainda há esses outros livros que são vendidos mais caros? Por que não faz o livro completo, fez um livro condensado, tirando algumas partes? Se Ellen White, no prefácio do Grande Conflito, diz que aquele livro já foi reduzido ao máximo que fosse compreensível, que não deveria ser tirado mais nada, porque tiramos isso e distribuímos. Devemos olhar agora para que nós não sejamos achados em falta com a luz que nós temos, negligenciarmos o dever que nós temos para os nossos dias. Nesses últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. Da mesma forma como o antigo Israel andando no deserto, ficou 40 anos no deserto pela sua incredulidade. Assim, nós hoje, que negligenciarmos a verdade, que cairemos nos mesmos erros da incredulidade, não poderemos entrar no descanso. O antigo Israel sofreu calamidades devido aos seus corações não santificados e vontades insubmissas. Se nós não tivermos o coração santificado, se nós não colocarmos a nossa vontade abaixo da vontade de Deus, se nós não abrirmos mão do nosso querer, porque assim o Senhor nos diz para fazer, nós estaremos cometendo os mesmos erros do passado. Sua rejeição final como nação foi o resultado de sua própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história, nos é apresentado um sinal de perigo. Eles tinham muito, eles receberam muito, tinham muitos privilégios, mas rejeitaram a missão, rejeitaram a verdade. Quando Cristo veio, não o receberam, foram incrédulos. Se eu e você hoje rejeitarmos o assento do Senhor, então teremos o mesmo destino do antigo Israel. Não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. A igreja não é perfeita. O Senhor não quer que pensemos que a igreja é perfeita. Mas o Senhor vai operar e vai atuar através da igreja. Através de mim e de você, que se estivermos lá. O Senhor quer fazer uma obra de transformação na vida do seu povo, mas precisa que eu e você estejamos lá para fazer essa obra. A igreja tem defeitos, a igreja tem falhas, a igreja tem lutado, a igreja tem tropeçado, a igreja tem falhado deploravelmente, miseravelmente em fazer a obra do Senhor. Mas ainda assim o Senhor não se aparta e o Senhor quer nos usar. A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem, do amor de Deus. E anelava intensamente transmitir esse amor aos outros, em abundante medida. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante.
todo membro da igreja de Cristo tem que manifestar as mesmas qualidades de Cristo, irradiar compaixão, humildade, verdade e amor para com o próximo, para com o pecador, para aquele que não conhece a verdade, para aquele que se afastou dos caminhos por algum motivo. Não julgar os outros, mas sim amar e perdoar. Que eu e você possamos olhar para as nossas vidas e ver aonde estamos falhando, aonde estamos errando, o que devemos fazer de diferente para nos aproximarmos do Senhor, para nos colocarmos nas mãos do Senhor, para que essa obra seja feita em nossas vidas, em nossos dias, para que possamos repetir a igreja de Atos, onde estejamos unidos em oração, em unidade, e que o Senhor seja o nosso cabeça, e que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos transforme, e que possamos ser como lá em Antioquia, onde foram os cristãos, a primeira vez chamados cristãos, que são pequenos cristos, ou seja, pequenas imagens de Cristo, reflexo de Cristo, sendo demonstrado na vida daqueles lá, que o reflexo de Cristo seja demonstrado na minha e na sua vida hoje, para que possamos alertar e advertir ao mundo de que o Senhor está voltando. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem pedido de oração, deixa nos comentários. Se por algum motivo tiver uma outra dúvida qualquer, sem ser desse respeito, mas a respeito da Bíblia, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar juntos, estudando a Tua palavra, Pai querido. Pai amado, temos a certeza de que a igreja não é perfeita, que ela tem falhas, mas o Senhor quer operar através dela, Senhor amado. O Senhor quer que nós sejamos a igreja, que nós estejamos unidos, unânimes, perseverando em oração, buscando o derramamento do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, buscando uma transformação, buscando a morte do próprio eu para que Cristo viva em cada um de nós, Senhor amado. Por favor, vem, Senhor, transformar nosso ser. Vem, Senhor, fazer a Tua obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Senhor. Vem, Senhor, nos usar para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Por favor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.